E aí, Ô, Siri, minha querida! tranquilo? Tranquilo. E você, tudo bem? Na correria, né? Tenho dito que eu tenho trabalhado muito mais na quarentena, dentro de casa, do que fora. Pô, mas é verdade mesmo, assim, isso é até incompreensível, não é? Tá dentro de casa, vai ficar mais tranquilo. Não, estamos trabalhando muito mais, né? Exatamente, ainda mais nesse momento que a gente tem aí uma função fundamental, que é propor políticas públicas para superar esse momento com dignidade humana, pelo menos, né? Exatamente. Renatinha, muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui, tá? Fico muito feliz. Primeira vez que nossa live vai ter uma autoridade pública. Feliz por você estar aqui, tá bom? Ó, para quem está chegando agora, antes de apresentar a Renata, só para dar um contexto geral aqui. Esse aqui é o Siri na Live, nós estamos fazendo já há 3 semanas, essa semana é a terceira já, né? Enfim. E aí o objetivo disso aqui é porque a gente só fala de coronavírus e tal, as informações são muito importantes, mas nós queremos também mesclar com outros temas, né? Hoje nós vamos falar aqui de coronavírus, sim, os impactos que estão acontecendo, mas também querendo saber algumas coisas da Renatinha também. Renatinha, muito obrigado. Renatinha que é jornalista, né? Doutora em comunicação, cria da Maré, é muita coisa, né, Renatinha? Até Caiu aí. pirou. O celular. E ó, e por ser jornalista... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Jornalista, e ó, meus parabéns, não porque é seu aniversário, mas pelo dia hoje, né? Dia do jornalista, da jornalista, meus Exatamente. parabéns Importante. por essa classe que é muito importante por nos informar, né? Mesmo nesse Aham. momento, enfim, né? O governo federal e uma galera aí atacando muito o jornalismo, né? Mas Renatinha tá aí para mais uma para dizer que é digna essa profissão. Muito obrigado. Esse fui eu te apresentando, agora se apresenta para a galera aí, Renatinha. Pô, valeu, Siri. Você sabe que é só chamar que a gente vai correndo, Pô, porque a legal. gente entende aí o quanto que é importante a galera que você ajuda a mobilizar, a juventude da Zona Oeste. Para a gente é Uhum. fundamental fazer esse diálogo também com a galera evangélica. Então, estamos junto e misturado. Eu Tamo acho junto. que hoje, né, a gente tem uma pandemia aí que desafia a humanidade, né? Concretamente, quando a gente fala de toda a construção feita até hoje e a própria OMS falando que é tão sem precedente, né, o que pode acontecer, que já representa aí uma crise global para além do que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, Sim. isso já apresenta para a gente o tamanho do nosso problema. Uhum. Mas esse problema, enfim, a gente precisa atuar de maneira muito concreta. E nesse sentido, Siri, eu fico muito preocupada com o que foi e o que está sendo a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma atuação muito aquém da realidade, porque Uhum. ele não é só negacionista que nega a ciência, que nega a possibilidade da produção de conhecimento científico. Não é só isso. Ele também pega a necropolítica, né? Que o bem me Uhum. chama muito bem, que nesse momento, né, a gente poderia chamar de necroliberalismo, Sim. porque exatamente nesse momento, se o Estado não matou, se o poder público não matou, ele deixa morrer. Uhum. Então, é muito terrível essa crise que a gente está vivendo Sim. e o Bolsonaro se demonstra aí concretamente irresponsável, lunático, autoritário, fascista, enfim. Faltam adjetivos para desqualificá-lo. Sim. Mas a gente tem contado aí com a serenidade, digamos assim, de muitas pessoas que estão envolvidas com a formulação de políticas públicas no Congresso Nacional. A nossa bancada do PSOL lá, junto com o Freixo, enfim, Talíria, Glauber, tem feito um trabalho excepcional para pautar as populações em maior vulnerabilidade, e é óbvio, a gente está falando da população pobre, da população negra que está na favela e na periferia. Isso também tem estimulado o nosso trabalho no legislativo estadual e também no municipal. Então, há
uma tentativa de construção de uma sinergia entre as propostas que vão desde ações para proteger os trabalhadores. Eu falo demais, hein? Então você Não, vai pode. me Não, cortando. tá, eu vou cortar já já, fica tranquilo, mas só para você dar esse panorama aí todo. Desde ações que vão desde a proteção aos trabalhadores, a desempregados, trabalhadores informais, desde ampliação do seguro-desemprego, enfim, a revogação do teto de gastos, que isso é um absurdo, na verdade, o gasto não pode ser nunca considerado gasto aquilo que você investe em saúde, em educação, enfim, em assistência social, temas fundamentais. Então, a gente tem que revogar o teto dos gastos para que a gente possa aí ter uma saúde, um investimento na saúde que fortaleça o SUS, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo reconhece ali a essencialidade do trabalho dos médicos, enfermeiros, enfim, de todo um corpo que atua dentro dos hospitais, mas antes disso, no processo de sucateamento do Sistema Único de Saúde. Esse sistema, né, o SUS, efetivamente, a gente tem mais de 80% da população que depende diretamente do SUS. Lógico. E a gente teve um processo aí de sucateamento, de mercantilização do SUS, que hoje, numa pandemia, a gente vê o quanto que é prejudicial para a população que depende do Sistema Único de Saúde. Então, o debate hoje, Siri, para mim, tem a ver com o fortalecimento do Estado, esse provedor de conseguir ali dar dignidade humana a partir dos seus trabalhadores, enfim, dos seus desempregados também, dos trabalhadores informais, mas também do fortalecimento da estrutura de saúde pública. Então, esses temas eles precisam estar ligados e, nesse sentido, vem a renda família, que é fundamental, a renda básica, né? Foi fundamental aprovar. Então, hoje já começam os cadastros de quem não estava nem beneficiado ali no cadastro único e nem no Bolsa Família. Então, é importante que a gente também faça esse debate na Zona Oeste, em Campo Grande, para estimular as pessoas que, se não estavam no Bolsa Família e nem no Cade Único, que possam aí fazer a inscrição no site da Caixa. Sim, geral. No geral é isso. Olha, Renatinha, vou te falar, muito obrigado assim, pelo esse panorama todo. Geralmente, nós temos aqui um script de perguntas, mas assim, você, eu acho que como está vivendo isso dentro do parlamento direto, né? E aí já vem demonstrando para o que veio, e é muito importante para a gente compreender esse cenário todo, né? Porque assim, vir de alguém que está dentro ali do processo, óbvio que a gente todo momento está sempre buscando fonte, né? Mas como você colocou aqui para a gente, demonstra a grandeza e a preocupação que vocês, né, assim, a gente está tendo nesse momento. Deixa eu lhe falar, como é que é o processo? Nós botamos aquela caixinha de perguntas lá no Instagram. Tem 9 perguntas aqui, mas aí eu posso dar uma embaralhada. Vamos lá. Já que você falou de renda mínima, tem uma pergunta aqui, o seguinte... a Alerj ou o Estado estão vendo algum tipo de renda mínima ou, se não é possível, o Estado dar essa renda mínima a partir do Estado? O que a Alerj ou o Estado estão fazendo para ajudar, de algum modo, enfim, o povo fluminense aí, a gente? Então, na quinta-feira passada, a gente conseguiu aprovar um projeto da nossa bancada, inspirado também num projeto que o Renato Roseno apresentou no Ceará. Lá eles não conseguiram nem andar com o projeto, mas aqui a gente andou com o projeto e ali já previa uma renda para a população, enfim, no trabalho informal e também para os desempregados. Enfim, esse projeto foi aprovado, ele tinha sido apresentado antes da renda básica ser aprovado no Congresso Nacional, depois no Senado e sancionado pelo presidente. Então, a gente apresenta esse projeto quando começa a surgir o debate. E foi muito interessante, Siri, que agora a gente está esperando o governo Witzel sancionar. Então, ele já vai sancionar. Toda hora cai aqui, gente, não é possível.
Tá Fala em tranquilo. pixel, o negócio até treme. Verdade, verdade. Então, ele já vai solucionar o projeto à luz do que é a renda básica. Mas, nesse sentido, a gente precisa adequar a realidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro é um dos estados mais caros do Brasil. Por isso, nós fizemos um projeto de lei ainda na semana passada, a gente apresentou, colocando um complemento à renda básica de R$ 150, porque aqui a cesta básica é muito mais cara do que em outros espaços. Então, 150 a mais, e a gente quer que esse dinheiro saia do Fundo Estadual da Pobreza, que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fala que precisa desses R$ 150 a mais e a gente diz de onde que tem que tirar esse dinheiro, porque esse Fundo da Pobreza, enfim, é justamente para adequar a situação de vulnerabilidade das pessoas. Então, a gente fez esse complemento. A gente quer, na próxima semana, o líder do governo se comprometeu a votar todos os projetos que têm a ver com a renda básica. Hoje, eu dei uma pressionada nele, falando desse complemento de R$ 150 que a gente apresentou. Então, semana que vem deve vir a votação e a gente aí vai fazer um barulho para que com certeza possa aprovar essa complementação na renda básica diante da realidade. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma das capitais mais caras do mundo. Então, não faz sentido adequar a realidade do Rio de Janeiro com algo que seja qualificado e importante nesse momento. Não, muito importante. Renata, tem outras perguntas aqui que é o seguinte, é correlacionado ao que você está dizendo. Que é o seguinte, você é presidente também, é presidenta lá da Comissão de Direitos Humanos. E aí tem uma pergunta assim, porque a pessoa fala, direitos humanos é um pouco banalizado no Brasil e tem uma má impressão que quando fala de direitos humanos, automaticamente lembra daquela famosa frase que eu já ouvi de ti. Defensor de bandido. Defensor de bandido. É exatamente isso. A pergunta é o seguinte, você, como está presidindo lá, eu acho que tem autoridade por também já trabalhar há anos sobre isso, você poderia falar o que realmente, assim, primeira pergunta, bem crua, o que realmente é direitos humanos e qual a relação desses direitos humanos que você presidiu na comissão tem com essa pandemia? O que os direitos humanos está faltando e é necessário nessa pandemia? Perfeito, seria ótima essa pergunta, porque assim, a gente precisa lembrar como surge o debate de direitos humanos, né? O debate ele surge justamente numa repactuação entre a humanidade. Foi exatamente no momento em que Hitler promoveu uma carnificina com os judeus, enfim, todos aqueles que não tinham ali a raça pura ariana. Então, os direitos humanos, na verdade, ele parte desse debate do que foi o Holocausto, e aí a gente tem 70 anos, enfim, entendendo o quanto que a gente devia repactuar a nossa humanidade. Então, é justamente se comprometer com a dignidade humana, e não importa de quem. As pessoas têm que entender isso, né? Porque, por exemplo, o Brasil não tem pena de morte. Por que as pessoas naturalizam que numa operação policial as pessoas morram no chão da favela e da periferia? Isso não pode ser, isso é crime contra a humanidade. Nem em países em guerra, e isso é importante falar, porque as pessoas gostam de generalizar, mas o Rio de Janeiro está em guerra. Mentira, que não tem uma disputa ideológica, política. O que acontece no Rio de Janeiro hoje é a lógica de confronto colocada na política pública de segurança, e por isso demonizar os direitos humanos faz parte de uma estratégia para justificar a truculência e a violência policial dentro da favela e da periferia. Hoje, concretamente, a gente tem crianças, jovens, enfim, idosos morrendo dentro de casa, morrendo dentro da escola diante de uma operação policial, enfim. A gente não pode achar isso natural. Então, os direitos humanos, ele vem justamente para desnaturalizar a banalização do mal, a banalização da morte das outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que esse, em forma geral, é algo interessante para a gente pensar sobre direitos humanos e nas nossas ações. Nesse momento de pandemia, eu fico muito preocupada com as políticas de higienização, as políticas que topam justamente a barbárie como método
da sua prática, né? Então, nesse sentido, por exemplo, quando tem uma tentativa de penalização junto ao judiciário das pessoas que estão, enfim, sendo irresponsáveis com a quarentena, então, sei lá, o cara furou a quarentena e as pessoas pegam e põem ele na cadeia. Como se isso fosse resolver o problema de ninguém. Porque ele estava fora, foi colocado dentro da cadeia. Se ele tiver com vírus, ele vai levar e vai ter uma carnificina dentro da cadeia, por exemplo. Então, olha que maluquice que a gente se organiza diante de uma pandemia de sequer discutir esse tema. Porque, no final das contas, para a gente conseguir fazer direito à quarentena, conseguir segurar as pessoas dentro de casa, todas as outras violações de direitos humanos as pessoas acabam não olhando, não vislumbrando. Então, nesse momento de pandemia, tem esse tipo de política que vai tentar encarcerar, e a gente precisa falar de quem é vulnerável e está dentro do cárcere hoje. Tem muita gente que sequer foi a julgamento, muitas pessoas, a gente estava vendo assim, por que não tem uma política direcionada, por exemplo, para as pessoas que cometeram crimes de baixa periculosidade? Essa pessoa não devia estar no cárcere nesse momento. Isso é direitos humanos, né? O cárcere é o quê? Insalubre. É um lugar que tem uma superlotação. Hoje, o Rio de Janeiro tem mais de 55 mil presos. Você imagina com o coronavírus chegando lá, vai matar todo mundo, e não mata só preso, vai matar todas as pessoas que trabalham no sistema penitenciário, vai colocar ali num processo absurdo. A gente teve hoje a primeira morte dentro do cárcere, que foi de um bombeiro. Ele estava no BEP, se eu não me engano, que é um lugar específico para policiais, bombeiros, enfim. Foi divulgado como morte por coronavírus. Você imagina se isso entra, se já ali a gente já tem uma epidemia concreta, que é crônica, tá? De tuberculose, de problemas gerais respiratórios. A gente teve ali no comecinho do ano passado um problema de não chegou a ser uma epidemia, mas teve meningite. Você sabe que meningite é um negócio que se alastra também. Então, a gente tem problemas ali que já são crônicos. Então, nesse campo da vulnerabilidade e dos direitos humanos, a gente precisa olhar para quem está no sistema penitenciário e no sistema socioeducativo. E, para além disso, nós, na Comissão de Direitos Humanos, para continuar o atendimento, lançamos o Zap da Cidadania. Porque, como eu estou dizendo para vocês, hoje a prioridade é o coronavírus. Então, outras violações de direitos humanos vão ficar invisibilizadas. Por exemplo, as operações policiais, que não pararam de acontecer durante a pandemia, né? Ontem mesmo teve o BOPE na favela na Maré, tocando terror. Então, ao invés de ter água, porque faltou água, faltou luz, o braço armado do Estado foi que esteve presente. Então, isso é uma questão que os direitos humanos precisam se assenhorar e fazer o debate. Então, a gente fez o Zap da Cidadania. Depois, pede até para o pessoal entrar aí na nossa página, Renata Souza. Já pede aí. Show. Para chegar lá, porque esse Zap está servindo para os temas relacionados ao coronavírus, desde atendimento, enfim, denúncias, informações, mas também para outros tipos de violência, como a violência policial e também a violência doméstica, né? Então, tem até uma pergunta aqui. Sim, desculpa te cortar, Renata. Não, tranquilo, pode cortar. A outra pergunta é exatamente isso, assim, esqueci o nome dela, estava até aqui. Enfim, ela perguntou o seguinte, já temos ciência que parece que aumentou 50% em relação à violência doméstica, né? E aí eu até ia perguntar sobre isso, vocês lançaram um WhatsApp para as pessoas informarem. Como é que isso está sendo, assim, como é que é o combate direto da comissão, como é que pode ajudar, enfim, esclarece aí para a gente. Além do Zap da Cidadania, que aí vai receber essas denúncias de violência doméstica, de violência contra a mulher, a gente tem ali o Zap, é um instrumento importante, porque você pode mandar vídeo, você pode mandar foto. Claro que não vai ter o atendimento por telefone, porque o Zap só vai receber, ele não vai atender as ligações. Então, até para as pessoas saberem como é que vai ser o nosso funcionamento. Boa. Isso vai acontecer, e a gente apresentou hoje projetos de lei importante no caso das mulheres. Por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica.
que o governo do estado possa disponibilizar, assim como já tem disponibilizado para a população em situação de rua, hotéis, que a gente possa fornecer hotéis para essas mulheres hoje que se sentem ali, se sentem e têm uma situação de fragilidade dentro da sua própria casa. Que o Estado possa acolhê-las nesses hotéis juntamente com seus filhos. A outra coisa é a publicização da campanha do 180, que é super importante, dar uma reforçada. E um outro projeto de lei que a gente deu entrada foi justamente na efetividade da Ronda Maria da Penha. Então, dá um gás aí nessa ronda que vai ser fundamental. Essas três ações foram que nós fizemos assim de maneira mais certeira. É importante falar também que o Agora Que São Elas está promovendo uma campanha super interessante para que as mulheres possam se envolver, os homens também, mas dá uma olhadinha lá no Instagram do Agora Que São Elas, que Agora a gente também está acompanhando essa campanha para prevenção da violência. E uma coisa que foi interessante que a gente fez também, nesse projeto que a gente aprovou na semana passada da população em vulnerabilidade, tem ali descrito a obrigatoriedade do Estado criar uma comissão governamental e não governamental de prevenção à violência contra a mulher. Então, foi um golaço ter aprovado isso na semana passada, porque aí a gente espera que o governo sancione. Boa. Pô, muito bom isso, assim, porque isso foram algumas perguntas relacionadas à violência, né, contra a mulher nesse momento agora de coronavírus e tal, que as pessoas estão mais em casa, automaticamente, e são dois fatores, né, automaticamente, por uma questão, enfim, psicológica e tal, e milhões de fatores, acaba que aumenta, e também tem uma proporção que muita gente não consegue denunciar, né, então, assim, não necessariamente esse aumento reflete real, assim, reflete a realidade, né? Exatamente. Esse aumento de 50%. Porque eu acho que é bom a gente separar, Siri, o seguinte, essas mulheres, elas não estão em vulnerabilidade por causa da quarentena. Elas já estavam vulneráveis. Com a possibilidade de continuar 24 horas dentro de casa com o seu possível violador, ela se encontra aí num aspecto muito frágil. Então, por isso que a gente precisa tomar as medidas de prevenção nesse momento, já que ela está mais tempo exposta ao seu companheiro ou ex-companheiro, porque a gente sabe que o maior índice de violência doméstica contra a mulher é exatamente dentro de casa, com o seu companheiro ou ex-companheiro. Infelizmente. Minha amiga, tem uma pergunta aqui muito boa também, porque parece que aconteceu, enfim, né, hoje, como um todo. Parece que o governo, ele liberou, onde tem 50% do leito vazio ou que tem poucos casos de coronavírus, algumas cidades vão ser liberadas para o comércio voltar aos poucos. A pergunta é o seguinte, o que me parece é que isso é uma medida que daqui a algumas semanas pode ser um problemaço. Queria que você opinasse sobre isso, dessa sua opinião. Sem dúvida nenhuma. O governador foi muito infeliz fazendo esse decreto em que ele flexibiliza a circulação de pessoas em cidades que supostamente, e a gente tem que botar muitas aspas nisso, não tiveram contaminação de coronavírus. Ora, como é que a gente vai saber disso se a gente não está tendo testagem? A gente não tem teste nem quem está doente, nem quem morreu. Imagine, a gente não está conseguindo fazer, não consegue fazer em quem está doente concretamente. Então, como? Não existe certeza alguma se as cidades não foram contaminadas. Isso é absurdo. Então, há uma subnotificação gigantesca. A gente já bateu nisso nas nossas redes sociais, porque é inaceitável. Assim, é o Witzel querendo responder aí ao poder econômico, né? Tava demorando, né? Ele não é negacionista como o Bolsonaro, mas quando ele fala que vai flexibilizar, ele já está respondendo, dando uma sinalização para o poder econômico. Então, a gente precisa falar exatamente que as pessoas precisam continuar dentro de casa, em quarentena, que isso, em todos os países, foi o que se mostrou eficaz.
e não a ida para a rua, não a flexibilização de um ou outro podendo circular. Não é isso. Então, a gente já está numa curva, a gente ainda não chegou em curva, a gente só está subindo. Hoje mesmo, o secretário de saúde, depois da fala do Witzel, da flexibilização da circulação em algumas cidades do Rio de Janeiro, ele falou, olha, a gente precisa manter a quarentena. Então, olha isso, assim, a situação que nós estamos. Eu acho extremamente irresponsável e eu vou para cima. Lógico. Minha amiga, outra coisa aqui é o seguinte, Renata, falando do governo Witzel, tem uma pergunta aqui que, enfim, nos últimos tempos, aí, nas últimas semanas, por conta, quando vai fazer relação ao Bolsonaro, né, o Witzel se descolou, já havia um tempo aí, agora foi o momento que ele se descolou muito. E muita gente que eu conheço, até da esquerda, enfim, progressista, que sempre falou mal do Witzel, nesse momento que ele se descolou e fez o que a OMS, enfim, né, manteve o padrão que realmente nós estamos aqui defendendo, e agora que ele deu essa flexibilizada aí, mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Witzel realmente nesse momento, assim? Porque é isso, né? Muita gente está falando bem por conta que ele está fazendo o que a lógica, né? A lógica está dizendo. Eu queria saber a sua opinião, porque assim, é isso. Você vê outras coisas que, tá fazendo esse joguinho. É um jogo ou não? Enfim, o que você tem a dizer por dentro? É um lobo em pele de cordeiro. Assim, eu acho que essa é a melhor frase para dizer o que é o Witzel e o Dória. O Dória é igual. Eles foram eleitos pela bandeira bolsonarista. Eles estiveram no mesmo palanque. Então, a política deles é da necropolítica. E isso não se engane. A questão hoje é que ele polarizou com o Bolsonaro entre ciência e ignorância. Ponto. Tá dado, né? Quem acredita na ciência e quem consegue ir pelo campo da ignorância. Ponto. A polarização é só essa, porque o projeto político, o projeto de poder é idêntico. Tanto é idêntico, Siri, e é importante levantar isso com vocês. A gente tem hoje uma situação no estado do Rio de Janeiro que a gente passou recentemente da questão da água, né? Água com gosto, com sabor péssimo, enfim, toda aquela questão que vocês acompanharam da água. E agora, no meio da pandemia, onde a gente já tem favelas e periferias, enfim, com problema crônico de falta d'água, não é de agora, né? Um problema de falta d'água que já é resultado do sucateamento da SEDAI, o Witzel cria uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. Então, veja bem... Isso é muito canalice mesmo. Não, isso é canalice. O cara que hoje, água, concretamente, você já não tem na favela, na periferia, de forma regular, e nesse momento de pandemia, que as pessoas precisariam estar ali tendo acesso à água, ele diz que a água vai ser privatizada, ou seja, ele está mercantilizando a água, quando o mundo inteiro entendeu que a água é o principal bem, ainda mais numa pandemia como essa, que depende da higienização. Verdade. Então, isso é um escândalo. Quando eu falo que é lobo em pele de cordeiro, é exatamente partindo desse pressuposto, porque ele está girando a energia dele para privatizar a água. Olha que escândalo. Eu estou indo para a terceira semana já que eu apresentei um projeto de lei falando que obriga a distribuição de água por caminhão-pipa, por garrafa d'água, obriga a SEDAI e as outras empresas, porque Niterói, por exemplo, já é privatizada a distribuição. Obriga a eles a darem acesso à água nesses lugares que faltam água cronicamente, nesses lugares que, porventura, faltaram água. O projeto não passou nem na comissão de Constituição CCJ. e Justiça. Por quê? E olha que eu pedi pessoalmente para o presidente da CCJ, que é líder do governo. Eu pedi para o presidente da casa. Eu fui para todo mundo que tinha que pedir, olha, esse projeto é urgente, as pessoas não têm água na favela. Não tem... Então, terceira semana, vários projetos que foram apresentados depois do meu já vieram à pauta, já foi sancionado e o meu não entrou na pauta. Então, olha o tamanho do problema, porque assim,
não é que eles não saibam da existência do projeto. Pelo contrário, eu cobro eles o tempo inteiro. É um projeto super simples. Mas eles, nessa lógica completamente desumana, porque é a necropolítica, e aí, se não mata na operação policial, deixa morrer de coronavírus, deixa morrer sem fazer a higienização, sem uma água que seja acessível e de qualidade para a população. Então, por isso que eu falo, eles comungam ali da mesma lógica perversa da política da barbárie. Lógico. Minha amiga, como vai ficar registrado aqui, depois nós vamos pegar essa live e postar no IGTV, eu acho que seria importante você deixar registrado o que realmente, para as pessoas que podem ouvir depois, o que é necropolítica, para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. Bom, necropolítica é um conceito do Achille Mbembe. Ele traz esse conceito para desenhar como é desenvolvido toda a determinação do que é a política que vai em direção ao suposto Deus mercado, né? Inclusive, ele utilizou a palavra necroliberalismo, justamente para a gente falar o que, em termos globais, né? O que a gente está vivendo hoje, que é interessante a gente avaliar a necropolítica sobre esse prisma. Os Estados Unidos está monopolizando todo e qualquer produção da China, que produz mais de 90% dos respiradores no mundo e também dos EPIs, né? Os equipamentos e insumos importantes nesse momento de uma pandemia. Lógico. Então, não foi à toa que os Estados Unidos, por exemplo, deixou lá uma carga, não deixou sair do território norte-americano uma carga de 600 respiradores que já estavam comprados pelo governo do Nordeste, um dos governos do Nordeste. Olha que perigo. Isso quer dizer que na biopolítica você tem aqueles que vão morrer também, né? Quem tem o poder econômico? Estados Unidos. Quem é que está mandando e definindo quem é que pode viver e quem é que pode morrer? É o capital. É o capital. É que tem dinheiro. Então, é importante que a gente olhe a necropolítica e o necroliberalismo, com esse conceito que o Mbembe traz, desse prisma, assim, super, com os exemplos muito claros do que isso, do que significa isso. Então, hoje a gente precisa falar o quanto que o capitalismo, o liberalismo, eles se colocam justamente a serviço dessa necropolítica, de decidir quem é que morre e quem é que vive. Então, hoje, o Brasil, e claro, ontem eu fazia uma live com o Freixo, e eu falava para ele, olha, Marcelo, hoje a gente vê que a população pobre da periferia e da favela é a mais vulnerabilizada, mas quando a gente olha para a geopolítica, o Brasil também é considerado um país de periferia. Então, no que tange a organização do mundo, o Brasil está na periferia. Ele está ali no lugar dos países pobres, dos países que pode deixar morrer. Então, é importante que a gente faça uma avaliação nesse sentido. Claro que o Freixo contra-argumenta dizendo, mas quem diz que tem periferia é porque está olhando do centro. Claro que não. Eu sempre estive na favela, sei bem e, obviamente, né, geograficamente, a Maré, por exemplo, fica super bem localizada, né? Verdade. Não poderia nunca chamar de periferia, no caso da Maré, porque a Maré, bom, as principais vias da cidade passam pela Maré. 10 minutos, 15 minutos está no centro, né? 15 minutos no centro, claro, se não tiver trânsito, né? Sim, lógico. Mas, enfim, está super bem localizada na capital do Rio de Janeiro. Mas é importante a gente trazer um pouco esse debate do que é a periferia do mundo, porque a África, por exemplo, está sofrendo isso concretamente, né? Quando tem um gestor francês que diz que tem que fazer os africanos de cobaia, isso demonstra que é um país também que está na periferia da geopolítica e que lá as pessoas podem morrer. Tanto que pode morrer
que quando a gente olha os dados, dificilmente as pessoas falam quais são os dados dos países da África. Outro dia aí eu fiquei pesquisando, aí vi, não, já temos 46 países da África com a pandemia. Mas quem E fala ninguém disso? sabe. Ninguém fala. Quem tá preocupado com isso? Então, até no Brasil, quando vai falar dos dados, fala dos dados da Itália, enfim, da Europa em geral e dos Estados Unidos. O resto, dane-se, mostra alguma coisa ou outra de alguns países aqui da América Latina, da América do Sul, e ponto. Agora, a África é como se não existisse. E isso é um absurdo, é um absurdo. É a necropolítica na veia, isso. Sim, não, é isso, né? Assim, tá falando de África e tal, mas é isso. A Maré faz parte disso. Aqui a Zona Oeste faz parte disso. Nós já sabemos. Eu mesmo tive, enfim, né? Uma família que é bem próxima, são meus amigos e tal. O pai de um morreu de coronavírus. Isso foi ontem. Isso foi mora aqui em Campo Grande, o outro mora no Recreio. Então, assim, as coisas acontecem aqui também, o vírus está aqui, só que você vê que não tem um poder público, como tem em outros lugares, falando, galera, só, vai pra rua. Assim, não é que, nesse momento, não é que seja literalmente ausente, mas você vê que não tem essa pressão, sabe? E essa conscientização do poder público aqui na Zona Oeste. Porque é isso, né? É uma galera que está lá, pode morrer, enfim. E nós estamos aqui levantando a bandeira dizendo, vida importa e vida... não é lucro que importa, né? O que importa é vida. Minha amiga, deixa eu lhe falar, antes de passar para outra pergunta, gente, é muito importante que vocês tenham esse coraçãozinho aí, ó, aperte, porque isso o Instagram joga para mais gente. Tem essa setinha, se vocês puderem passar para os amigos, para as amigas, porque assim, eu tô aprendendo muito e tem uma galera que também está bem constante. Eu creio que vocês também estão aprendendo muito. Então, se vocês puderem ajudar para outras pessoas ficarem sabendo, isso também importa pra gente, né? Aos poucos, Renata, a gente vai entendendo como é que é a lógica do Instagram, né? É verdade, eu tenho que dar essas dicas na minha live, que eu nunca falo isso. É a boa. Pega a visão. Live. Minha amiga, olha só. Adaptar. Verdade. Da onde nós conseguimos fazer, né, nossas atuações. Hoje está sendo muito mais por aqui, né? Mas continua na pressão. Minha amiga, eu vou até perguntar por isso também, assim, faz parte aqui da nossa conversa agora, que é o seguinte: como está sendo o funcionamento da Assembleia nesse momento? As comissões, as sessões? Diz aí pra gente. Bom, tá dividindo, né? São sessões remotas e semipresenciais. Por exemplo, eu estava de quarentena real, porque eu vim de uma viagem que eu fiz à Espanha, que eu fui a trabalho lá no museu... no Museu Reina Sofia, onde tem a Guernica, coisa linda lá, a Guernica de Picasso. Coisa fina. Sensacional. Legal. E, enfim, quando eu chego, já tinha toda uma demanda com relação à quarentena, a OMS já indicando. Então, quando eu já volto na quarentena. Um deputado bolsonarista ridículo, aquele que quebrou a placa da Marielle, não sei se vocês lembram, o mais votado do Rio de Janeiro, que quebrou a placa da Marielle e emoldurou e colocou no gabinete dele. Ele pediu que fizesse uma revisão, uma inspeção sanitária no meu corpo, coisas absurdas, assim. Em inspeção sanitária você não faz em cima de uma pessoa, de um ser humano, você faz no local, numa coisa, né? Num ser inanimado. Tem um preconceito aí real, né? Claro, racista, machista, classista também, né? É um maluco que vem da elite política e econômica daqui do Rio de Janeiro, então, enfim, e bolsonarista, que é aquela coisa odiosa que eles pregam, enfim, e jogar esse ódio para cima do meu corpo foi o que eles fizeram. Eu até dei uma zoada nele, eu falei assim, pô, por que você não indicou a inspeção sanitária em cima do Bolsonaro, que teve 23 dos seus assessores lá com coronavírus? Bolsonaro aproveitou, jogou o vírus em mais um bocado de gente e ninguém fez essa proposta para o Bolsonaro. Por que será? É muito mais racional, né? Muito mais racional, né? Mas eu dei uma zoada nesse sentido. Então, aí eu já chego na quarentena e ele já desenvolve na Alerj a possibilidade de votar remotamente. Então, eu não cheguei a faltar nenhuma sessão, já comecei a votar remotamente. E os outros deputados, que são de mais idade, enfim, da coluna ali, nesse primeiro momento,
de pessoas em risco, né, também ficaram votando remotamente. E aí a gente está protocolando os projetos na terça-feira, e aí na terça-feira a gente vota remotamente, todo mundo, todo mundo. A gente usa aquela ferramenta, o Zoom, que é bem bacana, funciona bem, bem mesmo. E a gente, na quarta-feira, é semipresencial. Eu fui na primeira vez, depois da quarentena, né? Que minha quarentena durou 20 dias. Eu fui na quarta-feira passada. E amanhã eu vou de novo na LERJ, porque aí a sessão é sempre presencial. Mas como o governo também decretou ponto facultativo na quinta por causa do feriado da sexta, a gente deve trazer toda a pauta da quinta para votar amanhã mesmo. Então amanhã vai ser um dia pauleira, pauleira, né? Mesmo, pauleira. Então a gente tem votado assim. Claro que os projetos perdem a qualidade do debate, enfim. Quando a gente faz um debate ou outro, a porrada já estanca. A gente conseguiu aprovar um projeto, inclusive hoje, que era da bancada do PSOL, proibindo despejos e reintegração de posse e também, enfim, todo esse processo de reintegração de posse, de despejos no estado do Rio de Janeiro, proibindo durante a pandemia. Porque você imagina, né? Essa pessoa que já não tem casa, que vive numa ocupação de uma maneira muito fragilizada, ela ser colocada na rua, exatamente nesse momento que ela precisaria de um teto, é um absurdo. Então, esse projeto foi aprovado hoje, foi muito importante também, mais uma vitória, e a gente está esperando a sanção do governador. Então, foi uma porradaria esse projeto na semana passada, que eles falaram, vocês querem... quer liberar que todo mundo ocupe tudo, não sei o quê, enfim. Aí a chapa esquentou, mas foi importante a gente ter bancado e hoje a gente conseguiu aprovar real, mesmo com as emendas que prejudicaram um pouco, mas deu para salvar o projeto. Então, isso foi importante. Tem um momento ali que você está percebendo que o parlamento ali, a LERJ, está um pouco mais sensata nesse momento de pandemia? Então, eu acho que teve uma reorganização geral no que tange a compreender esse momento como uma situação em que os esforços devem estar voltados para superar a pandemia e não, enfim, de fazer as brigas ideológicas que eles adoram chamar, briga ideológica, não sei o quê. Mas, enfim, a gente continua mantendo todos os nossos posicionamentos. Lógico. Enfim, mas a gente... um projeto ou outro que dá problema e a gente passa porque a gente precisa que o outro projeto seja votado e que o outro seja aprovado. Então, tem esse tipo de articulação que eu acho que está todo mundo ali meio que envolvido nessa intencionalidade, entendeu? Boa. Minha amiga, deixa eu lhe perguntar, que é o seguinte aqui, ó. Gente, nós estamos indo para as últimas perguntas. Quem quiser pode já fazer pergunta aqui que a gente vai ler já. Faltam 15 minutos de live, já tem bastante coisa. Renatinha, nesse momento agora que a gente está vendo de coronavírus e pandemia, é nítido e bonito e nos dá muita esperança o clima de solidariedade que nós estamos vendo nas favelas e nas periferias. E nós estamos vendo isso no Morro do Alemão, uma galera assim aqui na Zona Oeste. Na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, também, assim, lá em Caxias, com enfim, tá muito bonito. Eu queria saber de você, como você é entrevistada, essa solidariedade. E aí você, como cria da maré, faz parte da favela e se você tem alguma coisa que pode tirar assim, de mais importante dentro da favela que fez você ser essa mulher aí. Cara, que é hoje, total. firme e enfim. Vou te falar, Siri, quem tem menos se doa mais. É impressionante isso, né? Hoje, concretamente, o Estado ainda não chegou na favela, a não ser pelo braço armado. Então, isso é importante falar que nesse momento de pandemia, o governador fez muito mais ações, quer dizer, fez todas as ações de operações policiais, mas não fez ações para levar água, não fez ação para levar alimentos. Então, olha o tamanho do problema. Então, hoje a gente viu
a partir dos comunicadores populares que têm uma interseção importante dentro da favela e da periferia, a partir também do que é a relação com os moradores, que eu acho que isso faz toda a diferença. Os caras se conhecem, eles sabem qual é a família que passa mais dificuldade do que a outra. Então, se doaram de corpo e alma. A gente viu isso aí na Zona Oeste, na CDD, o quanto que a galera tocou a partir da comunicação comunitária. Os grupos da cultura aí da Zona Oeste estão muito ligados nas mobilizações. A gente está acompanhando tudo e divulgando muito o que vocês têm feito aí em Campo Grande, enfim, Zona Oeste no geral. E nas favelas tem muito essa coisa do mutirão. Eu acho que o que volta nesse momento é a tentativa e a expertise da sobrevivência. Acho que a favela tem isso, sabe? E então eles se organizam em mutirões. Claro que eles tentam, como é uma pandemia e a gente tem essa questão da proximidade ser problemática, as pessoas têm feito com muita responsabilidade, revezando grupos, fazendo reuniões que nem a gente está fazendo para organizar as ações. Então eu vejo isso de maneira muito incrível, assim, uma solidariedade que é real, que vem daqueles e daquelas que têm menos, que podem menos, mas que podem menos financeiramente falando, mas que podem muito mais em termos de vontade, em termos de construção coletiva. E isso é muito importante a gente ressaltar. Mas, ao mesmo tempo, Siri, que isso é lindo, importante, a solidariedade, isso tem que continuar acontecendo, porque o Estado simplesmente ignora essa parte, né? Essas partes do Estado, da cidade, enfim. É muito importante que aconteça, mas a gente não pode deixar que todas as ações voluntárias ou voluntariosas se sobreponha ao papel do Estado. A gente precisa cobrar o Estado o tempo inteiro. São coisas que andam em paralelo, né? Afinal de contas, todos nós pagamos impostos, sim, quando a gente compra um ovo, quando a gente compra um pão, quando a gente paga um transporte, a gente está ali pagando impostos cotidianamente. Então, o Estado é pago para dar condições de vida e dignidade humana para a favela e para as periferias. Então, ainda que a mobilização seja importante, fundamental, ainda nem chegamos no pico da doença, concretamente. Então, a gente vai precisar de mais mobilização da própria favela e da própria periferia. A gente não pode desresponsabilizar o Estado e entender que, nesse momento, o fortalecimento também do Estado, enquanto provedor de saúde pública e educação pública, é fundamental. Sim, é fundamental sim. Até já fazendo aqui um pouco, né? Eu faço parte do coletivo Tudo Numa Coisa Só. Possivelmente amanhã, o nosso coletivo, junto com o Permacultura, que é aqui da Zona Oeste também, está lançando uma campanha. E a gente possivelmente vai conseguir com a Casa Fluminense, você bem conhece, que eles estão fazendo também lá um manejo, estão sendo intermediários, para conseguir 100 cestas básicas para um bairro, subbairro que fica aqui perto, em Guaratiba, chamado Jardim Maravilha. Quem é daqui conhece. E Jardim Maravilha é onde, quando acontecem as chuvas, e aí, enfim, né, as pessoas perdem a casa. Então, ali também é muito carente. Possivelmente, a gente vai conseguir 100 cestas básicas para ajudar a galera lá. E durante a semana, a gente vai ter essa notícia e vamos divulgar. Minha amiga, assim, a gente está indo para as duas últimas perguntas. Eu vou fazer a penúltima pergunta, sendo que ela seria a primeira pergunta que é padrão. Que eu queria saber o seguinte de você, porque você começou já colocando aquela conjuntura toda que foi muito importante para a gente e te perceber o que está acontecendo. A pergunta é o seguinte: queria saber, de alguma forma, como é que começou, onde surgiu essa Renata que se transformou, começou a possibilidade de virar deputada, se tornou deputada e virou, tipo, o que você representa hoje e se teve influência de alguém? Olha, Siri, isso vem com a questão da favela e com a questão da sobrevivência, né? Eu acho que desde muito cedo, e a gente começou falando isso, né? Eu sou jornalista por formação e foi na favela que eu aprendi que fazer jornalismo era, de fato, divulgar a verdade que acontecia ali. E eu lembro que eu fui fazer jornalismo
justamente porque eu achava que tudo que falava na televisão, enfim, nos jornais, era mentira, porque não ouvia quem estava ali naquele lado. Então, Sim, não eu batia com a acabo realidade. indo para a comunicação comunitária justamente entendendo o quanto que esse era um lugar fundamental para que as pessoas pudessem também ser protagonistas da sua própria história, mas que pudessem ter toda uma construção informativa, porque eu digo que a informação ela é liberta, ela é libertadora, então a gente precisa se informar para estar aí melhorando enquanto seres humanos que somos. Então eu venho dessa construção de pré-vestibular comunitário, enfim, de Que lindo. compreensão da educação como um lugar fundamental para a gente conseguir aí ultrapassar as barreiras sociais. E ali, hoje, minha casa continua na Maré, né? Eu tenho uma laje que eu faço festa, eu amo minha laje, estou sentindo uma falta. Estou sentindo uma Tá em falta contato com o terrível. povo, né? Todo mundo ali churrascada. Ia estar lá o quê? Na piscina. Enfim, mas a gente começa a entender desde muito cedo esse descompasso entre o que é o direito e a vida na favela, na periferia, né? Então, desde muito cedo, eu me compreendi como negra, mas não que eu Legal. tivesse que levantar a minha bandeira como negra, mas porque sempre fui vítima do racismo. Então, eu aprendo que eu sou negra porque tive vários atos de racismo dentro e fora da favela. Então, essa compreensão é um choque muito grande, né? A compreensão de se reconhecer nesse lugar também é um processo muito difícil. A gente, para conseguir emprego, a gente tinha que falar que morava em Bom Sucesso, não podia falar que morava na Maré. Então, isso também, esse reconhecimento local, também é algo que faz a gente crescer e reivindicar a nossa memória local. Isso tudo eu aprendi no Jornal Cidadão, porque o Jornal Cidadão Que tinha, legal. antes mesmo de eu entrar na faculdade. Eu começo no Jornal Cidadão em 2000, eu só entro na faculdade em 2003. Então é ali que eu vou entendendo que contar aquelas histórias, falar da sobrevivência, falar dessa realidade que muitas pessoas ignoram porque querem ou porque realmente não conhecem, era fundamental para a potência da favela e dessas pessoas. Agora, a minha interseção mais forte, ela chega no momento do debate dos direitos humanos, né? Quando a gente começa a ver nossos amigos morrerem, quando a gente começa a ver as crianças morrerem dentro da favela e da periferia, a gente começa a organizar vários atos em defesa da vida dentro da favela, da vida dentro da Maré e fora da Maré também. Então, eu, sei lá, em 2003, 2002, 2003, estava eu fazendo comunicação comunitária e discutindo, enfim, com o movimento posso me identificar, que foi um movimento que surgiu a partir da chacina do Borel e que foi muito importante ter participado daquele processo, ainda que não fosse na Maré especificamente, mas era porque na Maré a gente já tinha situações de violações de direitos humanos, ainda que não tivesse uma chacina como foi a do Borel. Então, rapidamente a gente começa a se entender nesse lugar de mobilizadores. Então, eu e Marielle, a gente fez o pré-vestibular juntos, a gente se conheceu lá em 2000, no pré-vestibular comunitário. Ela entra para a PUC em 2002, eu entro em 2003, e a gente vai se militando junto desde essa época. Não necessariamente era uma militância partidária, a gente não tinha filiação nenhuma, mas a gente já estava se entendendo como sujeito político de defesa intransigente da vida dentro da favela e da periferia. Depois disso, a gente fez campanhas com a Anistia Internacional contra o Caveirão dentro da Maré, isso lá em 2006, cara. A gente faz a campanha do Freixo. Tem 4 minutos. 4 minutos. Faltam 4 minutos para cair. Tá. A gente faz a campanha do Freixo lá na Maré, que foi uma campanha muito bacana. A partir dali, a gente vai trabalhar com o Freixo, a gente assume a Comissão de Direitos Humanos, enfim, um trabalho que foi muito coletivo e importante, né? Infelizmente, a Marielle sofreu um feminicídio político, que é como eu conceituo o assassinato da Marielle, porque a gente precisa falar da violência política que ocorre com essas mulheres que estão na linha de frente da política, enfim, e a Marielle, para mim, foi uma vítima de feminicídio político. Então, portanto, a gente vai se construindo, eu me candidato em meio à dor
da perda da Marielle, mas também se entendendo numa função de continuidade de trabalho, de construção que foi coletiva e que eu fiz junto com a Marielle a vida toda. Que bom. Irado, irado. Meu amigo, um pinga-fogo muito rapidinho aqui. Marcelo Freixo, o que ele representa? Cara, Marcelo Freixo Papum. É luz. Luz. Marielle. Presente. Um livro, uma série, um filme. Ai, pô, me emocionei, cara. Ai, assim não vale, pô. Deixa eu me recuperar. Pode ter sido... Vamos botar o livro, então, da necropolítica? Vamos botar o livro da necropolítica. Para eu indicar. Conceição Evaristo. Lindo. Maravilhosa. Que bom, minha amiga. Mas eu gosto de Gênero, Raça e Classe, da Angela Davis. Boa. Estamos fechados aí, minha amiga. Desculpa te emocionar no final agora, mas também um pouco da intenção, enfim, para mostrar um pouquinho de você. Eu te agradeço muito, faltam 2 minutinhos. Você representa muito a sua história que você contou aqui em 10 minutinhos, mais ou menos. Já diz muito sobre você e nesse finalzinho também, essa emoção que você sentiu, sabe? Tipo assim, isso demonstra o coração de carne que você tem. Então, assim, eu como um discípulo de Cristo, eu peço muito que assim, o Espírito Santo esteja ao seu lado, no teu coração, amém, fazendo o seu coração esteja, assim, pulse o amor, sabe? Que você seja uma cooperadora do amor de Cristo sempre, minha amiga. Assim, muito obrigado por tudo, tá bom? E despede aí em 1 minuto. Amém e axé. Quero te agradecer muito, Siri, por esse espaço, agradecer a galera que ficou aí com a gente, deixar o telefone do Zap da Cidadania, porque teve uma menina que perguntou aí, ó, é 99670 1400, 99670 1400. Tem um e-mail também na Comissão de Direitos Humanos, que é direitoshumanos.alerge@gmail.com. E nas outras redes sociais, meu nome é Renata Souza Rio, Renata Souza Pessoal. Segue lá e vamos continuar junto nesse papo. Valeu, Ciri, um beijo grande. Obrigado, tá, Renata. Gente, quem puder, ó, printa aí agora que a gente vai rir. Printa o Felipe aí. Já colocou o número. Arrasou, boa, Felipe. Boa. Quem puder, printa aí. Bota nas suas histórias, que é muito importante. Quem puder nos seguir a Renata também nas outras redes, é muito importante. Renata, muito obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente também. Espero que tenham gostado bastante e divulgue isso para todo mundo. Até, minha querida, que Deus te abençoe, tá? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.